Olá, caros alunos, estamos aqui na nossa terceira videoaula da nossa disciplina Psicologia do Trabalho do curso Técnico e Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Piauí. Vamos nos focar aqui hoje na qualidade de vida e adoecimento no ambiente de trabalho, dois temas de suma importância para quem está atuando nessa questão da segurança do trabalho. Vamos começar aqui passando um pouquinho essa questão de psicossomática, né? Muitas vezes a gente ouve, é muito comum a gente ver, problema é adoecimento psicológico, né? Então, que é bem semelhante também à psicossomática. Então, vamos entender aqui um pouquinho essa questão da psicossomática para a gente partir para a questão da qualidade em si do adoecimento no ambiente de trabalho. Então, a gente volta aqui a destacar o entendimento do ser humano multidimensional, ou seja, a sua esfera biológica, a sua esfera psicológica e social. Então, não tem como a gente dizer hoje que é mais preponderante o adoecimento no ambiente de trabalho e as doenças físicas. A gente vê hoje que as doenças psicossomáticas chegam a ser até a terceira causa de afastamento, né, em muitos, pelo INSS, de afastamento do trabalho. Então, o ser humano tem sim a questão biológica, então esse adoecimento biológico ele é muito mais visível, né, ele é muito mais sentido, mas é mais tátil, do que o adoecimento psicológico, certo? Mas o que a gente vai ver é que a psicossomática ele é uma inter-relação entre essa questão biológica e essa questão psicológica, ou seja, a nossa instância psicológica influindo na nossa instância biológica, tá bom? Então a gente traz aqui um conceito para doenças psicossomáticas e vocês vão ver que é de uma certa forma simples esse entendimento. Resumidamente, os distúrbios psicossomáticos podem ser compreendidos como uma expressão física de uma dor emocional. Então, quantas vezes a gente não está mais ansioso, ou como se chama popularmente, nervoso, e começa a sentir um pouco de queimação, que a gente fala, então eu estou com uma dor aqui na minha barriga, alguma coisa. Muitas vezes a gente vê que por questão de ansiedade. Quantas vezes a gente não está mais preocupado, está mais focado, fica com aquele pensamento vindo sempre, e aí se queixa de dor de cabeça. Algumas pessoas, às vezes, quando estão um pouco mais ansiosas, aparecem manchas pela pele. Isso é muito comum. Isso são doenças psicossomáticas, ou seja, é uma dor emocional, é um problema emocional que ele é expressado no seu corpo. É uma sensação gástrica, como a gente exemplificou. Às vezes são manchas, né? Às vezes em mulheres é comum queda de cabelo também. Então, são essas expressões físicas relacionadas, advindas de problemas emocionais. Ok? Então, a gente traz aqui no nosso slide até um esquema para sistematizar, ficar bem claro para vocês o que a gente apresentou. Então, é um distúrbio físico, que pode ser um órgão ou um sistema do nosso corpo. Então, às vezes a pessoa, minha pressão está alta, mas eu não tenho um problema de hipertensão, então muitas vezes é o momento que ela está vivendo, né? Então pode ser um sistema, no caso aí vai ser a sua pressão arterial, né? Ou às vezes é um órgão, como a gente falou, muitas vezes a dor no estômago, às vezes o coração, a palpitação, ataque cardíaco que a gente chama, bem comum também. Às vezes a sudorese, ou seja, o suor excessivo na mão, aquele suor frio, né? Aí até partir para uma doença, assim, quando a tal da gastrite nervosa, né, como algumas pessoas acabam por externar, enfim, isso se constitui numa doença. Porém, a origem desse distúrbio físico, ela é psicológica. Então, quando você vai ver aquela pressão alta ali que a pessoa está apresentando naquele momento, não é porque ela tenha feito uma ingestão maior de gordura nos últimos tempos, não é porque ela tenha uma falha genética na sua artéria. Na verdade, aquela pressão alta ali se deve a um fator estressante que ela esteja passando em casa, no seu ambiente de trabalho, e aqui a gente vai falar no ambiente de trabalho por conta da nossa disciplina. Então, aquela mancha que a pessoa está apresentando no corpo não é porque está se expondo muito ao sol ou porque está tendo algum outro problema, alguma carência de vitamina. Não, ali é porque ela está numa maior carga de estresse de trabalho. Enfim, são exemplos aqui que a gente está dando para entender um pouco essa questão das doenças psicossomáticas.
E aí as doenças psicossomáticas, desculpa, a gente está entendendo dentro desse ambiente de trabalho, que aí a gente cai no nosso conceito de doenças ocupacionais. Então, doenças ocupacionais decorrem da exposição aos riscos da atividade que desenvolve o trabalhador. Então, doenças ocupacionais, gente, elas só podem ser, uma doença só pode ser chamada de ocupacional se ela advém da atividade de trabalho daquele sujeito, certo? Então, não pode ser algo que seja ocasionado por um fator externo à organização. Ele tem que ser necessariamente ligado à atividade laboral do sujeito. Podem causar afastamentos temporários, repetitivos e até definitivos. Então, as doenças ocupacionais muitas vezes causam o afastamento temporário, ou seja, o sujeito tem lá o seu atestado médico para fazer o seu tratamento, o seu afastamento, ou pode ser liberado um turno ou durante um determinado período. Às vezes isso é repetitivo, ou seja, o sujeito vai apresentando uma vez, aí a segunda vez, terceira vez, 4 vezes no ano. Ou pode ter até o afastamento definitivo, onde o sujeito ali, se ele for alguém que contribui para a Previdência Social, ele pode ser até aposentado antes do tempo. Então, esse é um afastamento definitivo, que muitas vezes é chamado por invalidez. É adquirido pelo trabalhador ao ser exposto acima do permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou radioativos. Então, as doenças ocupacionais sempre estão ligadas a excesso. Então, a doença ocupacional está ligada a excesso, ou seja, uma exposição desnecessária, uma exposição acima do que é preciso ao trabalhador a esses agentes, sejam eles agentes químicos, físicos, biológicos, radioativos e principalmente sem a proteção compatível. E aí eu acho que já dá para todos os nossos alunos aí do curso de Técnico em Segurança do Trabalho já fazer uma relação com a atividade de vocês, né? Já que o Técnico em Segurança do Trabalho lida diretamente com esses equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs. Então, as doenças ocupacionais estão ligadas à exposição do sujeito excessiva a esses agentes que a gente falou, mas também à falta de uso de EPIs, né? De equipamentos de proteção individual. Esses agentes que a gente falou, os químicos, são utilizados nas indústrias que podem causar danos à saúde. O que a gente mais cita são os agrotóxicos, né? Muitas vezes o sujeito os aplica lá de uma forma descuidada, sem a máscara, sem a luva, sem a bota, seja o macacão que ele necessite. Enfim, os químicos são bem os que são utilizados em empresas, em mineração também. Físicos, ruídos, temperatura, vibrações, radiações. Então, quem trabalha muito na construção civil está bem sujeito a essa questão dos físicos, uma área que exige muita atenção do técnico de segurança do trabalho. Os biológicos são os micro-organismos, bactérias, vírus e fungos. Os profissionais de saúde são os que são mais expostos a esses agentes, né? Trabalhando no hospital, postos de saúde. E o radioativo, que é o raio-x, né? Os radiologistas, né? Tanto médicos como técnicos em radiologia, estão diretamente expostos. Odontólogos também, técnicos em saúde bucal, tanto necessitam utilizar geralmente aqueles protetores de chumbo, né, para poder tá protegido desse agente. E aqui a gente traz uma classificação das doenças ocupacionais. Aí elas são divididas em tecnopatias e mesopatias. Então, tecnopatias são causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos inerentes a certas funções ou atividades. Então, esses agentes eles são inerentes àquela função. Então, por exemplo, um técnico em radiologia, ele tem que estar trabalhando com elementos radioativos, certo? Lógico que não precisa ser de forma excessiva, nem de forma desprotegida, né? Um operador de máquinas pesadas, ele vai estar envolvido numa atividade que tem uma maior exposição ao sol, tem uma maior exposição ao barulho, né? Então, as tecnopatias são causadas por agentes físicos, químicos ou biológicos inerentes, ou seja, ligados a certas funções. Já as mesopatias são doenças de condições de trabalho indiretamente ao profissional. Não tem um trabalho na sua causa única. Então, o ambiente de trabalho é o fator que põe a causa mórbida em condições de produzir lesões incapacitantes. São doenças típicas de algumas atividades laborativas, certo? Aqui a gente tenta exemplificar algumas das doenças ocupacionais que são mais frequentes.
as doenças das vias aéreas, né? Muitas vezes, no caso da mineração, a gente vê muito comum mineiros ter esse tipo de doença. Perda auditiva relacionada ao trabalho, aí novamente a gente cita a construção civil, a operação de máquinas no setor agrícola também, são máquinas que fazem um determinado, se excessivamente exposto e sem o equipamento de proteção individual, pode causar essa perda auditiva. Intoxicações exógenas, aí a gente volta lá para a questão do agrotóxico, ou para quem está trabalhando na indústria química. Dermatoses ocupacionais, né, na pele também vai para os agentes biológicos, né, novamente a gente cita os profissionais de saúde. Lesões por esforço repetitivo, e aí já o pessoal que trabalha mais com a parte de informática ou em escritório, com parte de digitação, principalmente. E DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho também, são mais ligadas às atividades de escritório, onde você faz muito um movimento repetitivo. Também nas linhas de produção acontece isso, principalmente com quem trabalha na parte de controle de qualidade, tem essa questão do esforço repetitivo, muitas vezes numa posição inadequada também. E que a gente traz o conceito de, dito isso, exposto a essas doenças psicossomáticas, exposto a essas doenças ocupacionais, a gente traz aqui um conceito de suma importância para todos, e é bom que todos terminem essa disciplina com esse conceito bem firme na cabeça. Quando a gente fala, não é só simplesmente decorar a questão do conceito, mas entender esse conceito de segurança do trabalho. Na segurança do trabalho, a gente entende como um conjunto de medidas empregadas para prevenir acidentes, de responsabilidade da empresa para a garantia da segurança e bem-estar dos seus empregados, eliminando condições inseguras. Então, a questão da segurança do trabalho é um trabalho inerente à prevenção, né? Muitas vezes, erroneamente, algumas empresas deixam para se preocupar com a segurança do trabalho quando já há um acidente de trabalho ou um elevado número de doenças ocupacionais. Então, é bom a gente ter isso na nossa cabeça, a questão da prevenção. E também da responsabilidade das empresas, né? A segurança do trabalho, da responsabilidade. Mesmo que, às vezes, o sujeito se recuse a utilizar o EPI, o equipamento de proteção individual, que a gente sabe que isso acontece sim, mas a empresa tem a obrigação de cobrá-lo também. E muitas vezes fornecer, muitas vezes não, no caso até fornecer o treinamento para essa utilização. A segurança do trabalho acontece quando são eliminadas as condições inseguras do ambiente, né? Por meio do treinamento, como a gente falou agora há pouco, muitas vezes essa condição insegura a gente pode ser resolvido com a questão do treinamento que a gente viu na nossa aula passada, ou com a adoção de medidas de segurança que a empresa não tinha antes. Algumas dessas medidas de segurança, inclusive, são definidas por leis, por normas, que com certeza vocês se já não estudaram, vão vir a estudar também no curso de vocês. Toda empresa deve implantar uma política de segurança. Então, novamente, a gente aqui, nesse slide, a gente tenta deixar isso bem, bem destacado, né? Que a política de segurança, ela é de responsabilidade da empresa, e essa medida ela tem que ser clara, ela tem que estar bem exposta para todos os trabalhadores, seja de qual setor ele é dentro da organização. Num setor que seja menos insalubre, ou um setor que seja mais insalubre, onde você seja exposto a riscos maiores, ou até onde você seja exposto a riscos menores. Então, as políticas devem ser sustentadas pela empresa. Primeiro, a gente destaca aqui controle do risco, considerando como parte integrada de cada tarefa. Então, é bom a empresa fazer análise e descrição do cargo e estar bem segura. Esse cargo está exposto a esse risco, esse cargo está exposto a outro risco, e por aí vai. Então, é bom a empresa ter bem esse controle de quais são os riscos que cada colaborador seu está exposto. É o primeiro passo para você criar uma política de segurança do trabalho dentro da organização, certo? A participação de todos os gerentes supervisores, infelizmente a gente ainda vê organizações que acham que segurança do trabalho é obrigação só de um, só de outro, só é de um profissional que deve estar buscando isso. Na verdade, todos os gestores supervisores têm que estar envolvidos nesse processo, até porque eles são ali a referência, né, dos trabalhadores daquele setor. Como a gente falou, algumas dessas medidas de segurança, elas são legais, elas estão previstas em leis, em normas. Então, muito do descumprimento dessas leis geram multas e até mesmo extinção de algumas empresas. Então, é bom também as organizações
estarem atentas a essas questões legais. E a promoção de prevenção de acidentes na comunidade, seria interessante também a empresa estar mostrando para a comunidade. Muitas vezes as empresas perdem trabalhadores porque os trabalhadores veem aquela empresa, aquela atividade como algo muito problemático, como algo que vai necessariamente adoecer. Então é bom as empresas estar divulgando isso para a comunidade também. Então, a gente destaca aqui duas instâncias que devem haver nas empresas, que devem ser bem claras, bem trabalhadas e obrigatoriamente implantadas. A primeira é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Olha só, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou seja, volta lá para o que a gente falou da segurança do trabalho, está envolvido bem a questão preventiva, para a organização não deixar para se preocupar somente quando já tiver um número lá de doenças ocupacionais, de acidentes de trabalho elevado na sua empresa, ou acontecer pelo menos uma vez já é um grande dano para a organização e, lógico, principalmente no sujeito, no colaborador que sofreu. Então, deve ser, ele é instituído por lei, a CIPA, tá? A CIPA está dentro dessa questão legal que a gente falou no outro slide. Deve adaptar-se ao programa de segurança da empresa, então essa CIPA ela deve ter um programa, ela deve ter ações, não é somente estar lá, enfim, fiz um treinamento esse ano, coloquei alguns cartazes e pronto, fiz meu trabalho. Então a CIPA ela tem que ter sim um programa constante na empresa. Ser o braço direito da supervisão nas observações, correção de risco e acidente de trabalho. Então a CIPA está ligada àquela retirada do ato inseguro. O outro que a gente traz é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né? O SESMIT, né? SESMT, coordena as atividades de segurança da empresa, assessorando os diversos setores no cumprimento do programa estabelecido. Então, aquele programa de saúde lá que a gente falou que a CIPA deve estar coordenada, deve estar ali em sintonia, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho vai estar auxiliando lá os supervisores, os gestores da empresa nessa parte, né? E deverá, a partir da política da empresa, de legislação em vigor, montar os tópicos do programa para alcançar as metas propostas. Certo? Então, nisso a gente acaba por desembocar, para encerrar nossa aula, no nosso conceito de qualidade de vida do trabalho, que aqui é o mais importante de toda a nossa disciplina. Conjunto das ações de uma empresa no sentido de implantar melhorias e inovações gerenciais. Então, olha só, gente, melhorias, não é a qualidade de vida não deve ser uma preocupação do gestor da empresa, simplesmente quando já vê o problema ocorrendo. A qualidade de vida não é isso, não é mediar o problema que já ocorreu. Na verdade, é uma melhoria na inovação gerencial, na qualidade de vida, sim, daquele sujeito. A gente traz aqui uma pequena tabela, um pequeno esquema para a gente entender um pouco como se deve dar essa qualidade de vida. Então, a qualidade de vida ela deve ajudar os funcionários a identificar riscos potenciais da sua saúde. Então é muito comum, às vezes, as empresas promover treinamento acerca de alcoolismo, tabagismo, para que o profissional tenha essa consciência, né? Educar os funcionários a respeito dos riscos da saúde, proporcionar palestras ou treinamentos, encorajar os funcionários a mudar seu estilo de vida e, para isso, criando, lógico, um programa de incentivo. Exemplos de programas, gente, estão dentro de qualidade de trabalho. Os programas odontológicos e médicos que são oferecidos por algumas empresas, plano de carreira. Então, se você sabe que dá algum tempo o seu salário vai aumentar tanto, ou se você conseguir um posto tal, você vai ter uma melhoria salarial. Isso também ajuda na qualidade de vida, melhora o acesso dele a bens. Autonomia e criatividade no processo de execução de tarefas, alimentação balanceada, implementação de uma política de segurança eficaz. Olha só, a segurança está dentro da qualidade de vida no trabalho. Então, tudo isso ajuda na melhoria do trabalhador lá dentro da organização. Ok, gente? Mas é isso que a gente queria trazer para todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado a todos. E vamos até os nossos estudos, novamente nossos fóruns, né, as nossas atividades de casa, revisar o nosso material também, rever as nossas aulas, caso seja possível e necessário para você. E um bom estudo a todos, uma boa formação no curso que vocês se propuseram a fazer.